A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero agradecer primeiramente ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Agradeço também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, bem como a toda a direção da Rede Brasil de Comunicação, e também a você, por sua audiência, a você que acompanha diariamente a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp do programa, é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 9 do livro de Daniel, que trata de dois temas, né? Os primeiros 23 versículos falam sobre a oração de Daniel, que é essa tela aí. Pode abrir a tela, por gentileza. E o segundo tema fala exatamente sobre a profecia das 70 semanas. Muito bem, esse texto aí, a partir do versículo 24 a 27, é o que é mais profético deste capítulo. Mas, como nós assumimos o compromisso de estudarmos também a parte histórica, estamos estudando versículo por versículo, nós também estamos estudando a oração de Daniel, os primeiros 23 versículos do capítulo de número 9, porque nós podemos extrair grandes e preciosas lições para as nossas vidas. E assim, através do estudo da oração de Daniel, nós vamos compreender por que os filhos de Israel, o povo judeu, foram para a Babilônia. Nós já estudamos 6 versículos na realidade 6. Estudamos versículos 1 a 6, mas hoje vamos recapitular apenas os versículos 4 a 6, que foi o que vimos no programa anterior. Vamos recapitular? Abre a tela, por gentileza. Muito bem. Aí, no versículo de número 4, Daniel diz: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Então você deve lembrar que quando Daniel viu, lendo o livro de Jeremias, ele entendeu que estava próximo, estava se aproximando o tempo de Deus cumprir a promessa, ele fez essa longínqua oração. Ele foi buscar a Deus em oração. E ele disse que Deus era grande, ele disse que Deus é tremendo e que guarda o conserto e a misericórdia com aqueles que te amam. Então é como se Daniel estivesse tendo essa consciência que a promessa do retorno do povo judeu para Jerusalém vai se cumprir em breve. E ele tinha essa convicção, ele tinha essa certeza, porque Deus é aquele que guarda o conserto e a misericórdia. Pode passar o texto, versículo 5. No versículo 5, ele se coloca no lugar do povo. Nós dissemos aqui no programa anterior que Daniel é um homem justo, um homem íntegro. Nós até lemos aqui alguns textos ontem. Traz a tela, por gentileza, antes de eu ler o versículo 5. Nós lemos Daniel capítulo 1, versículo 8. Nós lemos Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Nós lemos Daniel capítulo 6, versículo 4, que mostra que Daniel era um homem íntegro. Mas que coisa interessante. Quando Daniel vai orar e vai confessar os pecados do povo judeu, ele não diz assim: nossos pais pecaram. Ele não diz: os nossos antecessores pecaram. Ele não diz que foi o povo judeu. Não, ele se coloca no lugar. Primeira pessoa do plural, né? Ele diz nós. Abre o texto, por gentileza, versículo 5. Ele diz: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E é interessante nós observarmos isso. É como se Daniel estivesse reconhecendo que o povo foi para a Babilônia, mas não é porque simplesmente Nabucodonosor era mais poderoso. Não. O povo foi porque foi Deus que entregou. Foi o pecado do povo. Foi por conta das transgressões que o povo judeu cometeu. E aí Deus entregou. E Daniel está fazendo essa oração de confissão. Uma espécie de uma oração de arrependimento. E Daniel se coloca
como se fosse um daqueles que transgrediram a lei de Deus. Embora nós saibamos que não foi Daniel, mas foram os seus antepassados, né? Que pecaram, que transgrediram a lei de Deus. E não só isso. Nós vimos no programa anterior que além do povo não guardar, além do povo se apartar dos mandamentos de Deus, não deram ouvidos à voz de Deus através dos profetas. Passe o texto, versículo 6, veja o que diz. Ele diz, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ou seja, nós vimos no programa anterior, né, que pior do que pecar é não dar ouvido à voz de Deus, é não atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Então, Deus mandava os profetas para repreender o povo, para chamar o povo ao arrependimento, mas o povo não deu créditos, não deu ouvido, perseguiu, chegou a matar alguns dos profetas, fazendo com que o castigo tornasse inevitável. Porque se o povo se arrependesse, confessasse seu pecado, abandonasse o pecado, Deus certamente lhes perdoaria. Mas além deles cometerem as suas transgressões, eles não atenderam o convite de Deus ao arrependimento. Foi até aí que vimos no programa anterior. A partir de hoje, nós vamos estudar o versículo de número 7. Pode passar a tela. Aí Daniel diz assim, a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Pode trazer a tela, por gentileza. Então, Daniel traz à tona na sua oração um dos principais atributos de Deus que estudamos nas páginas da Bíblia, que é a justiça. Deus é extremamente justo. Deus nunca, jamais comete injustiça. Deus é justo em todos os seus atos, em todas as suas ações. Nós, seres humanos, falhos, imperfeitos, estamos sujeitos a sermos injustiçados e estamos sujeitos também a sermos injustos em algumas ocasiões. Mas o nosso Deus, ele é perfeitamente justo. E como eu disse, esse é um dos principais atributos de Deus. Há vários textos bíblicos que falam sobre isso. E eu gostaria que você entendesse que nós estamos estudando essa oração exatamente por conta disso, desses detalhes, dessas informações. E eu espero que você esteja sendo edificado, você possa estar compreendendo a palavra de Deus. Então, Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 4. Veja o que diz a palavra de Deus. É o último cântico de Moisés. Capítulo 32, versículo 4 de Deuteronômio diz assim, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Em outras palavras, todos os caminhos de Deus são justos. Ele diz, Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é o Senhor. Moisés, que foi um dos homens mais próximos de Deus, dentre os homens que mais obtiveram comunhão com Deus, nós destacamos, dois. No Antigo Testamento, Moisés, e no Novo Testamento, daqueles mais íntimos de Jesus, que foi o apóstolo João. E no seu cântico, Moisés aqui enaltece essa justiça de Deus. E quando Daniel está orando, trazendo à tona essa ação divina de permitir que o povo judeu fosse levado cativo para a Babilônia, ele estava dizendo, Deus é justo, Deus não comete injustiça. Lá no livro de Esdras, há muitos textos bíblicos, eu não vou ler todos, mas eu vou citar para que você possa anotar alguns, mas permita-me eu ler outro texto lá em Esdras, capítulo de número 9, versículo de número 15, livro de Esdras, capítulo 9, versículo 15, ele diz assim, ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso.
Mais uma vez, Esdras diz aqui que Deus é justo. O Salmo 11, verso 7, Jeremias, capítulo 11, versículo 20, Sofonias, capítulo 3, versículo 5, são outros textos, além dos muitos textos bíblicos que falam da justiça divina. Então, quando Daniel diz assim, a ti, Senhor, pertence a justiça, Daniel estava dizendo, nós viemos para cá por causa dos nossos pecados. Tu foste justo, Senhor, em nos mandar para cá, em nos enviar para a Babilônia, porque Deus nunca comete injustiça. Mas veja que coisa interessante, abre o texto mais uma vez, capítulo 9, versículo 7. Ele diz assim, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, como que diz assim, tu és justo, tu és reto, tu não cometes injustiça. Ele diz, mas a nós, a confusão de rosto. E o que vem a ser essa confusão de rosto? Sabe o que é confusão de rosto? É vergonha, é opróbrio, é desprezo. Veja, na Bíblia Viva, esse texto diz assim, o Senhor é justo, nós é que somos pecadores, tão pecadores que ficamos envergonhados. Então, em outras palavras, Daniel estava dizendo a Deus, a ti pertence a justiça, mas a nós pertence a vergonha. A confusão de hoje é esse sentido. Então, pelo fato do povo judeu haver transgredido a lei de Deus, e não só isso, pelo fato do povo não ter dado ouvidos à voz de Deus através dos profetas, o que foi que aconteceu? Veio a vergonha, veio o desprezo, porque o pecado, ele traz vergonha, ele traz desprezo. Quem não se lembra, por exemplo, de Adão, quando criado à imagem e semelhança de Deus, formado do pó da terra, depois Deus sopra em suas narinas e ele foi feito alma vivente, Deus o pôs ali no jardim, deu a Adão todo o domínio da sua criação, da natureza. Deus disse, dominai sobre as aves do céu, sobre as feras, e pela viração do dia, Deus vinha falar com o casal. Mas no capítulo 3, versículo 9, aquele momento que era um momento tão prazeroso, o momento mais importante do dia para Adão, tornou-se agora um momento de medo, de vergonha. E depois que eles comeram do fruto que Deus havia proibido, quando Deus vem falar com o casal, Adão agora estava escondido. E Deus pergunta, como se não soubesse? Deus pergunta, onde estás? Quem te mostrou que estavas nu? Porventura comeste tudo o fruto que eu te ordenei que não comesses? E Adão confessa, não é? Ele diz que comeu do fruto e temi. Quando eu ouvi a tua voz ecoar no jardim, eu temi, porque eu estava nu e escondi-me. Ele estava agora escondido. E é esse o sentido que Daniel traz à tona. Que Deus é justo, que Deus não comete injustiça, mas a nós, seres humanos, falhos, imperfeitos, a nós pertence a confusão de rosto, a vergonha, por causa dos nossos atos, por causa dos nossos pecados. Traz a tela mais uma vez, observe, ele diz, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Ele diz aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Então, o que é que Daniel está trazendo à tona? Reconhecendo na sua oração que foram os pecados, que foram as transgressões, que foi o fato do povo judeu não dar ouvido à voz dos profetas, que Deus, em sua justiça, mandou as 12 tribos para o cativeiro. 10 tribos, por volta do ano 722, foram levados pela Síria, foram espalhados por outras terras, e por volta de 606, mais ou menos um século depois, foi a vez de Judá e Benjamim serem levados para a Babilônia, onde estiveram lá 70 anos. Então, Daniel traz em sua oração esta lembrança, lembrando a Deus, olha, como quem diz assim, olha Deus, nós viemos para cá, mas tu não tem desculpa não. Não foi
Não foi uma injustiça que tu cometeste. Tu nos trouxeste. Nós viemos porque nós somos pecadores. Nós falhamos, nós erramos. Nós não demos ouvido à tua voz. Nós não obedecemos à tua palavra. Nós não demos ouvidos à voz dos profetas que tu enviaste. Por isso que nós viemos para cá. E ele disse que não só ele, né, mas o povo de Israel. Abre a tela mais uma vez. Ele diz: aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel. Quando ele diz a todo Israel, ele está dizendo às 12 tribos. Pode trazer a tela, isso. Aos de perto e aos de longe. Como que diz assim? Aos que estão aqui em Babilônia e aos que estão espalhados. Onde? Em todas as terras por onde os tens lançado. Por causa, volta o texto, por favor, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Então, prevaricação aí tem um sentido de pecado, né? Transgressões, iniquidades. E lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 17, versículos 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportados da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Isso está falando do reino do norte, das 10 tribos. Versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Essa é a razão pela qual judeus e samaritanos não viviam em harmonia. Quando Jesus pediu à mulher samaritana um pouco de água, ela perguntou: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? É porque exatamente cerca de 7 séculos antes de Cristo, por volta do ano 722, a Síria levou o povo de Israel para outras terras, para outras nações, e trouxe pessoas de outras nações para habitar lá em Samaria, lá em Israel. Por isso que os samaritanos não viviam em paz, não viviam em harmonia com o povo judeu na época do Novo Testamento. Então, isso fala aqui do cativeiro assírio, né? Nós podemos ver ainda do segundo livro dos Reis, no capítulo de número 24, a partir do versículo 8, que agora é a vez de Judá, é a vez de Jerusalém, é a vez do reino do sul, que também foram levados para a Babilônia, né? Foram levados para o cativeiro. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 8 até 17, diz assim: tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 anos, 3 meses em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Neusta, filha de Elnatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, a sua mãe, seus servos e seus príncipes e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado. Então observe que esses textos aqui falam exatamente desse período do cativeiro, quando o povo judeu foi levado para a Babilônia. Por quê? Por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. É esse o sentido dessa expressão, as prevaricações. Abre o texto mais uma vez, capítulo 9, versículo 7, quando ele diz assim: por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Então, prevaricação fala de quê? De transgressões, fala de iniquidades, fala dos pecados do povo de Israel. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 7, nós vamos perceber que traz aqui uma descrição desses pecados, dessas transgressões, dessas prevaricações. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7. E sucedeu assim por os filhos de Israel
pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Olha aí os pecados. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos e outeiros, de debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Então, quando Daniel traz, não é, na sua oração, faz menção a essas prevaricações, está falando das iniquidades, das transgressões do povo judeu. Qual era o propósito de Deus? O que era que Deus desejava quando Deus prometeu dar a terra de Canaã? Era que o povo conquistasse a sua terra, dividisse a terra de Canaã entre as 12 tribos e ficasse lá para todo sempre. Esse era o desejo de Deus. No coração de Deus não estava o desejo de transportá-los mais uma vez para outras terras e outras nações. Mas o pecado, as iniquidades, as transgressões, a idolatria, as injustiças sociais, as transgressões à lei de Deus, que eles não guardaram, que eles não cumpriram. E que coisa interessante, Deus havia dito que quando eles conquistassem a terra de Canaã, eles não aprendessem aquelas práticas idólatras daquele povo. Por quê? Deus já estava destruindo os moradores por conta dos seus pecados. Mas, infelizmente, quando o povo de Israel conquistou a terra de Canaã, não destruiu todos os moradores. O livro de Juízes, os primeiros capítulos de Juízes, vai mostrar isso claramente. Eles fizeram pacto, eles fizeram aliança com alguns povos, eles não destruíram a todos. Eles deixaram pessoas habitando na terra de Canaã. E o que aconteceu? Eles começaram a aprender as suas práticas idólatras e pagãs. Você sabe disso. O povo judeu, o povo de Israel, apesar de haver sido um povo escolhido por Deus para a execução dos seus propósitos, mas era um povo obstinado, de dura cerviz, inclinado ao pecado, principalmente os pecados de incredulidade, de murmuração e de idolatria. Então, Deus mandava chuva, Deus tornava a terra produtiva, eles agradeciam aos deuses de Canaã, a Baal, aos Baalins. Deus mandava chuva, a terra produzia, ele fazia cultos em adoração a outros deuses, a outras divindades. Aprenderam a construir seus bosques, suas imagens, e começaram a adorar e a servir a esses deuses. E é por essa razão que foram levados para o cativeiro. Tanto o cativeiro da Síria, Reino do Norte, por volta de 722, como o cativeiro lá da Babilônia, Reino do Sul, por volta de 606. Passe o texto mais uma vez, capítulo 9, versículo 8. Pode passar. Aí diz assim: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, já dissemos, a vergonha, a humilhação, mas não só a nós, ele diz a nossos reis, aos nossos príncipes e a todos os pais que pecamos contra ti, ou seja, a nós, o que resultou foi isso, foi a vergonha, foi o desprezo. Imagina, por exemplo, você tomar posse de uma terra, você se tornar dono daquela terra, uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra produtiva, e de repente depois você ser invadido por outro rei, por outra nação, ser levado para ser escravo, ser levado como um cativo, como um prisioneiro, como nós vamos ver, por exemplo, no livro das Lamentações de Jeremias, que muitos morreram à espada, outros foram violentados, outros foram levados para o cativeiro, vergonha, desprezo. E por quê? Por causa das transgressões, por causa dos mandamentos de Deus que não foram guardados, não foram obedecidos. Pode passar o texto, versículo de número 9, pode passar. Ele diz: ao Senhor nosso Deus
pertence à misericórdia. Graças a Deus. É como se Daniel reconhecesse isso. Olha, Deus, tu és justo. Quando tu nos mandastes para cá, tu estavas fazendo o que é certo, o que é justo. E nós viemos. Nós viemos para cá. Mas está se aproximando o tempo da promessa, Deus. E nós cremos na tua misericórdia. Abre o texto mais uma vez. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. E o que é misericórdia? É o mesmo que compaixão, é o mesmo que dó, é o mesmo que piedade. Então esse Deus que pune, esse Deus que castiga, também é o Deus misericordioso, que está pronto a restaurar, que está disposto a restaurar, quer seja uma pessoa, quer seja uma cidade, quer seja uma nação, quer seja um país inteiro, como ele fez com o povo de Israel. E Daniel reconhece isso, que Deus não é somente justo, Deus não é apenas aquele que guarda o conserto, ou seja, que cumpre as promessas, mas que Deus também é misericordioso. É como se Daniel estivesse dizendo assim, nós cremos na tua misericórdia. Nós cremos que que Jerusalém será restaurada, que Jerusalém será reerguida. E por quê? Porque nós cremos na tua misericórdia. E este é outro atributo. Já percebeu isso? Quantos atributos nós podemos estudar sobre a pessoa de Deus nessa oração de Daniel? Já falamos o atributo da justiça, o atributo da fidelidade, e agora o outro atributo, o atributo da misericórdia. Deus é misericordioso. E a causa de nós estarmos vivos ainda, né? Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 31, diz assim, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do conserto que jurou a teus pais. Então foi exatamente movido por essa misericórdia, por essa compaixão, que Deus puniu, Deus castigou o povo judeu, o povo hebreu, mas trouxe, né? Restaurou, deu mais uma oportunidade de eles voltarem à sua pátria. Lá no livro de Neemias, no capítulo de número 9, versículo de número 17, Neemias também fala sobre essa misericórdia de Deus. Capítulo 9, versículo 17, ele diz assim, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus perdoador, veja a oração de Neemias, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Então é a misericórdia de Deus que faz com que ele não abandone, com que ele não despreze o seu povo. Quando o homem reconhece o seu erro, quando o homem reconhece o seu pecado, quando o homem se humilha diante de Deus, confessa o seu pecado, Deus está pronto a restaurar. Deus está pronto a restaurar, quer seja uma pessoa, quer seja uma família, quer seja uma nação, desde que haja confissão, desde que haja arrependimento, que haja abandono do pecado. Deus é o Deus da restauração. Neemias ainda continua no versículo de número 31, dizendo assim, mas pela tua grande misericórdia não os destruíste. Então a misericórdia de Deus faz com que Deus não destrua o ímpio, não destrua o pecador. E fez com que Deus não destruísse o povo judeu. Mas ele diz, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. É o que está lá no Salmo 103, o verso de número 8 também, que fala sobre essa misericórdia de Deus. Salmo 103, verso 8 diz assim, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. E eu posso dizer que essa experiência vivida há séculos, há milênios atrás, posso dizer assim, pelo povo judeu, pelo povo de Israel, é a mesma misericórdia de Deus que hoje se estende a qualquer pessoa que reconhece o seu erro,
reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua fragilidade e busca a Deus, Deus está pronto a restaurar. Volta ao texto mais uma vez, ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E o que é o perdão? É o ato de livrar alguém da culpa, é o ato de livrar alguém de uma punição, de um castigo. Isso é perdão. Esse Deus que é misericordioso, que é movido por essa longanimidade, essa compaixão, por essa misericórdia, é o Deus que está sempre pronto a oferecer perdão. Se houver arrependimento, se houver confissão, se houver abandono do pecado, Deus sempre está pronto a oferecer perdão. Foi por isso que Daniel estava orando com essa certeza, com essa convicção, que poderia retornar, que poderia confiar que o povo judeu seria restabelecido mais uma vez na sua pátria, na sua terra, na sua nação, porque Deus é um Deus misericordioso. Mas não só isso, a Deus pertence também o perdão. Lá no Salmo 86, e o verso 5, a palavra de Deus diz assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Deus está sempre pronto a perdoar, claro, quando ele encontra arrependimento. Quando o homem busca o perdão de Deus, Deus está sempre pronto a perdoar. E abundante em benignidade para com todos aqueles que te invocam. No Salmo 103, aquele salmo de gratidão, no verso de número 3, o salmista diz assim: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Lucas, lá no capítulo 23, versículo 34, é um dos exemplos mais belos da Bíblia acerca desse perdão oferecido por Deus. É a ocasião que Jesus estava sendo crucificado. E na ocasião da sua crucificação, Jesus dizia assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava ali oferecendo perdão, estava pedindo a Deus que perdoasse aquela transgressão. O que é que eles mereciam? O castigo. O que é que eles mereciam? Uma sentença de morte. Mas o que é que Cristo está rogando ao Pai, pedindo a Deus? Perdão, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que fazem. Volta ao texto de Daniel mais uma vez, capítulo 9, versículo 9. Ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. É como se Daniel dissesse: nós pecamos, nós transgredimos, nós nos rebelamos, mas Deus é misericordioso. Deus é perdoador. É como se ele dissesse: ainda há uma chance, ainda há uma esperança. Nós podemos ser restaurados. Nós cremos na fidelidade de Deus e cremos na sua misericórdia e no seu perdão. Passe o texto, versículo 10, é o último texto que nós vamos estudar hoje. No versículo 10 ele diz assim: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na sua lei, nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Daniel mais uma vez reconhece o pecado do povo, né? Deus deu a lei. Para que Deus deu a lei? Para que os filhos de Israel cumprissem, para que eles obedecessem, para que eles guardassem. E nessa lei, não é claro que é muito extensa. Quando falamos de lei aqui, não nos referimos apenas ao decálogo, mas nós podemos observar lá no livro do Êxodo, capítulo de número 20, que quando Deus dá a lei aos filhos de Israel, Deus disse que os filhos de Israel deveriam amar a Deus. E além de amar a Deus, Deus disse assim: não terás outros deuses diante de mim. Capítulo 20 do Êxodo. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma imagem, alguma semelhança do que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Deus havia dito. Os filhos de Israel sabiam muito bem desse mandamento. Há muitos textos na Bíblia que Deus proíbe terminantemente a idolatria, o paganismo. Por exemplo, lá no livro de Êxodo ainda, capítulo 23, versículo 23, diz assim: porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus,
e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Aí Deus diz, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. Que coisa interessante, Deus havia dito ao povo de Israel, olha, quando vocês chegarem lá, vocês vão destruir aqueles ídolos, vocês vão destruir aquelas imagens, vocês não vão deixar aquelas imagens de pé, para que vocês não sejam tentados a servir aqueles deuses. Mas o que foi que aconteceu? Lá no livro de Josué nós vamos perceber isso. Livro de Juízes é melhor. No livro de Juízes, capítulo 2, versículos 11 a 15, deixa bem claro os pecados dos filhos de Israel. Capítulo de número 2 de Juízes, versículos 11 a 15, diz assim, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. O que são Baalins? Deuses da terra de Canaã. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Veja a transgressão, veja aí as iniquidades, dentre os deuses das gentes que havia em redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. E é por isso que Deus puniu, é por isso que Deus castigou, porque eles não eram inocentes. Deus havia dito assim, você nem vai fazer imagem de escultura, você nem vai se curvar diante delas, e quando você chegar lá na terra de Canaã, você vai quebrar, você vai destruir os deuses dos amorreus. E o que foi que os hebreus fizeram? Quando conquistaram Canaã, além de fazer pacto, além de fazer aliança com alguns povos e deixar os povos habitando em Canaã, que Deus havia dito que destruísse, eles não destruíram os ídolos. E começaram a cultuar, começaram a servir, começaram a adorar aqueles deuses. E por isso, Deus mandou que outras nações viessem se assenhorar deles. Fez com que os filhos de Israel fossem levados para o cativeiro. E Daniel traz a memória, Daniel traz a lembrança em sua oração. O que nos mostra que Daniel era conhecedor dessas histórias. Com certeza Daniel meditava nas Escrituras e sabia muito bem todos os pecados dos filhos de Israel e o que provocou a ira divina. Como diz o versículo de número 12 de Juízes, capítulo de número 2. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito e foram após outros deuses. Versículo 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então a ira de Deus veio exatamente por conta das suas transgressões. Volta o texto, capítulo 9, versículo 10 ainda. Aí ele diz, abre o texto mais uma vez, ele diz, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Ou seja, foi pelos pecados, foi pelas iniquidades, foi pelas transgressões do povo judeu que Deus permitiu. E Daniel agora estava próximo de completar os 70 anos do cativeiro. Daniel já era um homem idoso, Daniel já tinha mais de 80 anos de idade nessa época, porque ele foi levado com mais ou menos 16 anos de idade, ele tinha mais ou menos uns 82 anos, estava orando, confiando nessa misericórdia de Deus, confiando no perdão de Deus, mas acima de tudo, em sua oração, reconhecendo a justiça de Deus. Deus é extremamente justo, Deus não comete injustiça. E o povo foi levado para o cativeiro babilônico exatamente por conta das suas transgressões. Isso foi escrito para aviso nosso, para que nós, como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, onde Paulo faz um paralelismo entre o povo de Israel e a igreja, para que nós não sigamos o exemplo do povo de Israel. Que Deus nos ajude para nós guardarmos, cumprirmos e obedecermos a palavra de Deus.